paz do Senhor. Não sei se vai entrar ninguém aqui, gente, mas eu decidi fazer nesse formato porque hoje, como é meu dia de folga, eu tenho mais tempo. Eu acho que vai ser mais fácil, porque quando eu gravo vídeos, o Instagram ele me dá um tempo limitado, sabe assim? Então hoje, como eu não tenho limite de tempo, eu estou aqui para ler a palavra com quem estiver aí do outro lado, né? Eu vou dar só um tempinho para ver se entra alguém. Se não entrar ninguém também não tem importância. Ah! Paz do Senhor! Paz do Senhor! Eu não sei se vocês estão acompanhando a leitura, mas hoje nós estaremos lendo eu não tenho como ficar tocando no celular, porque senão ele vai ficar balançando. Mas eu vi que você entrou. Nós vamos estar lendo o capítulo 6. Hoje também, como eu não tenho tempo... Assim, tenho tempo assim, né, gente? Tempo. Então, eu acho que eu vou ler um pouquinho... Eu vou ler mais que um capítulo, tá? Eu vou ler talvez até o capítulo 10. E também vai dar tempo de fazer comentários. E também, né, se tiver... Comentar um pouquinho também sobre os capítulos anteriores, porque realmente não dá tempo de fazer comentários, né? Sobre algumas coisas que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então, como sempre, nós vamos estar orando, né, antes de começar a nossa leitura, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa abençoar, né, e abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Senhor, meu Deus, Papai querido, Papai eterno, Deus soberano de poder e glória, nós estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua presença, buscando mais do Senhor, buscando conhecer mais de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, se revela a nós, Senhor, através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesse momento, que essa mensagem chegue, Senhor, a quem ela tenha que chegar. Repreende, Senhor, toda a fúria do inimigo que se levantar, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor, por nós estarmos buscando mais do nosso Deus, do nosso Papai, do nosso amigo, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe e abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá pra me ouvir bem, me ver bem? Tá tudo bem? Deixa eu ver aqui. Gente, é a primeira vez que eu faço live. Eu não sei nada, absolutamente nada de como fazer live. Será que dá pra me ouvir bem? Eu espero que estejam me ouvindo. Eu não tenho como saber se eu estou me ouvindo. Já oramos, então vamos começar. A corrupção da humanidade. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio.
Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de ciprestes, fará compartimentos na arca, e a calafetarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares primeiro, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Aqui termina o capítulo 7. O capítulo 6. Gente, e o mais lindo, né, desse capítulo 6 é porque aqui a gente vê como Deus, ele é um Deus de detalhes. Ele deu uma ordem para Noé, mas ele não falou assim: Noé, vai ali e faz. Não, ele deu certinho. E o mais lindo é que Noé, aqui fala no 22, né? Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, Noé obedeceu às ordens de Deus, né? E quando eu leio isso, nossa gente, isso, quando no versículo 6 que fala assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Ai, gente, isso daí mexe assim, sabe, no meu coração, porque imagina, Deus cria e daí o homem vai, peca e peca e peca e peca. E esses somos nós, na verdade, né? Se não fosse o nosso Senhor Jesus, a verdade é que, né, nós estaríamos perdidos. Agora vamos para o capítulo 7. E outro comentário sobre o 6 também é que quem ouviu a voz de Deus, quem caminhou com Deus foi Noé, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Mas toda a família de Noé foi salva. Não foi só Noé que ouviu Deus que foi salvo, mas toda a família. E isso é lindo, gente. É lindo porque Deus mostra que a palavra diz, né, que tu e a tua família serão salvos. E a palavra do Senhor tem várias situações que são assim, que não só aquele que encontra Deus, né, é salvo, mas toda a família de Noé. Aqui fala, né? Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e a mulher de teus filhos contigo. Ou seja, toda a família foi salva, não só Noé que encontrou, né? Então isso é muito lindo, né? Leva sempre isso no seu coração, né? Que quando você se entrega para Jesus, não só você será salvo, né? Mas toda a sua família. Então eu oro todos os dias por isso, sabe? Isso é muito lindo, o amor de Deus para com a gente e a nossa família, né? Vamos para o capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7 casais, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 casais, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara.
E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ele e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, e pássaros de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. O dilúvio. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e todos os montes foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. As águas diminuem, capítulo 8. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, passados 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. Noé solta um corvo e uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando repouso para a planta de seu pé, voltou para ele na arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão e tomou-a, recolhendo-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba para fora da arca. E a pomba voltou para ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado na terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou outra vez a pomba, mas não retornou a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e viu que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. A saída da arca. Então falou Deus a Noé, dizendo:
sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeirá e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. A aliança de Deus com Noé, capítulo 9. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência depois de vós, e com toda alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca e também com todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ai, que lindo! E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Noé se embebeda, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embriagou-se, e ficou nu no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e contou a ambos seus irmãos do lado de fora.
Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé da sua embriaguez, e soube o que seu filho mais novo lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Até aqui, gente. Obrigada, Senhor, meu Deus, por esse momento. Obrigada por se revelar a nós através da Tua palavra. Obrigada pela aliança eterna, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e engrandeço o Teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Senhora, tá ouvindo, senhora? Tá pra ouvir, senhora? Então, vou fazer só alguns comentários. A corrupção da... Deus anuncia o dilúvio. Vocês têm algumas perguntas? O mais incrível é como Deus, por exemplo, que fica claro o número 7 na palavra, né? O número 7 são os dias da criação. 7 é um número muito importante, muito importante. Outro detalhe que eu grifei aqui na minha Bíblia. Eu ajudo, lindeza. Eu ajudo. Ah, ela tá lendo. Ai, que lindo. Ai, que fofa. Ai, Senhor, tá vendo? É isso, gente. É isso. Ai, que lindo. Senhora, a senhora sabia dessa parte? Acho que eu já tinha falado pra senhora, né? Dessa parte que Deus, ele faz o arco-íris, o arco. A aliança nossa com Deus, gente, é eterna. É eterna. Nós somos, sim, né? Frutos do pecado, mas, né? Jesus Cristo nos resgatou. E a nossa aliança é eterna. Amém, gente. Amém, amém, amém. Ah, eu acho lindo isso. Eu acho lindo, lindo, lindo. É porque antigamente, na verdade, sobre os anos, né? Ali, Deus fala, antigamente se vivia muitos e muitos e muitos anos. Mas quanto mais eles viviam, eles eram mais maldade que eles cometiam. Porque o ser humano ele, tipo assim, quando Adão saiu do jardim, aí já, imagina, já teve o assassinato ali. Então, a maldade, ela foi avançando num nível, aqui fala, o Senhor fala, né? Que a maldade avançou num nível que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, ou seja, não existia mais bondade. Eles se afastaram de Deus de uma forma que não tinha mais bondade. Foi uma vez, eu lendo o comentário bíblico, não é que Deus ele não estava ali, Deus ele fala a todo momento, mas é quem está disposto a ouvir a voz de Deus, entende? Por exemplo, eu tô aqui passando a palavra, né? Ao vivo comigo tem 2 pessoas, mas eu não sei até onde essa live. Então a pessoa, ela vai ouvir a voz de Deus, né? Deus ele fala, ele usa pessoas, ele fala através de nós, né? Ele fala através da palavra dele. Então,
imagina, nesse tempo, não é que Deus não falava, mas de todo mundo que existia ali, só Noé. Noé, porque Deus sempre levanta um. Noé ouviu Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Porque Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então não é que esse povo não conhecia Deus, porque eles conheciam, porque esse tempo, muito antigamente, as coisas eram passadas, né? As pessoas falavam, então eles conheciam quem era o Deus verdadeiro, mas ninguém queria ouvir. É que nem hoje em dia, gente. Todo mundo sabe de Jesus, né? Tem aquelas tribos, talvez, que nunca ouviram falar de Jesus, mas todo mundo já ouviu falar de Jesus, pelo menos no meio em que a gente vive. E a gente vê que mesmo as pessoas ouvindo falar de Jesus, elas não querem se entregar para Jesus. Ou seja, Deus, ele não obriga ninguém, é uma escolha pessoal. Mas Noé achou por quê? Porque Noé andava com Deus, né? Então as pessoas viviam muito, só que Deus viu e falou, não, se continuar desse jeito, aí Deus, por isso que Deus diminuiu os anos, né? Daí aqui fala que Deus diminuiu para 120 anos, porque aqui, ó, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Contenderá é brigar, ou seja, que Deus estava ali, né, falando com eles, mas ninguém queria ouvir. Então Deus falou, não, tá muito, né, se continuar desse jeito, aí por isso que Deus diminuiu para 120 anos. Só que existem comentários que falam que não se vivia tanto tempo assim. Eu não sei, algum dia, quando eu me encontrar com Jesus, eu vou falar, Jesus, as pessoas viviam tudo isso mesmo? É só que tá na... São tantas perguntas que a gente tem, porque tem muitas perguntas que não tem resposta, e na verdade são perguntas que não vai mudar nada aquilo que a gente já sabe, né? Que Noé encontrou o favor de Deus porque Noé andava com Deus. Então esse é o importante, né? Outra coisa... Alguém que tem pergunta, senhora? Não? Então é isso, gente. Eu não lembro dos capítulos anteriores, como eu não tenho tempo de fazer comentários, então não. Se vocês tiverem perguntas, né? Depois vocês deixam aí que eu vou tentar. Ah, aqui fala do sangue. Tem uma parte que fala do sangue, né? Que o sangue é vida, gente, isso é fato. Que Deus, ele fala assim, você vai comer toda a carne, mas o sangue não. Por quê, gente? Porque o sangue é vida. O sangue, ele leva a vida, né? A mulher, quando ela engravida, ela para de menstruar. Por quê? Porque ela tá gerando vida, né? Então, tipo, quando a gente menstrua é porque não tem vida, né? Então, por isso que o sangue é tão importante, né? Por isso que quando Caim mata Abel, Deus fala, eu tô ouvindo o sangue, né? O sangue do teu irmão fala, porque o sangue é vida, né? Por isso que Deus proíbe de... E se você vê, quando em religiões que fazem sacrifícios, o que Satanás pede? Ele pede o sangue, né? O sangue do animal. Por isso que tem muito animal que tem sacrifício. E dizem que satanistas sacrificam pessoas mesmo, seres humanos. Eu não sei. Mas o sangue é vida. O sangue é o que liga, né? O mundo espiritual. Não só o sangue, mas o sangue é muito importante. Provavelmente, mas aqui, na verdade, eu acho que a família, por exemplo, os irmãos, os filhos de Noé vivem muito, porque a partir de, eu li até o 9, né? Então, a partir do capítulo 10 é que a gente vai ver, a partir do capítulo 10, gente, é pura genealogia. Só que tem muita gente que não gosta dessa parte de genealogia, mas eu acho muito interessante. Eu adoro, e eu até, porque aqui vai explicar toda a descendência. Por exemplo, Cã, que ele desonrou o pai, né, vendo a nudez do pai. Tipo,
Cam, ele é pai de Canaã. E os cananeus, os cananenses, não sei, eles vão ser inimigo do povo durante muito tempo, né? É da geração desses 3 filhos de Sem que vai vir a descendência de Abraão, né? Que Abraão é o pai da fé. Então, eu amo essa parte de genealogia. E eu quero um dia estudar mais sobre isso, porque eu amo, porque depois na frente você vai ler mais pra frente e você vai reconhecer os nomes, né? Então muita gente pula essa parte, mas eu adoro, eu adoro. É isso. Então é isso, eu vou ligar pra Lindeza depois, senhora, porque agora eu preciso resolver as coisas aqui em casa, mas eu ligo pra Lindeza assim. Fiquem com Deus. Jesus ama muito vocês. Tchau. Ai, Senhor.